O senhor, na penúltima resposta, citou essa questão que a voz do povo não é a voz de Deus, né? Vox populi não é vox Dei. Que é uma frase que o senhor já disse algumas vezes. Na história democrática brasileira, não houve um presidente eleito sem discurso mais populista, né? Com bandeiras reconhecidamente impopulares. Cito um exemplo aqui. As reformas do governo Temer, por exemplo, que os senhores elogiam de maneira geral, estão no centro do que o fez terminar o mandato com 3% ali, na casa de 3% de aprovação. Como é possível se eleger com bandeiras impopulares, sem dizer o que, na sua avaliação, o que é o que o eleitor quer? A avaliação que eu tenho é que o Temer ele era impopular porque ele parecia um vampiro, pela origem dele, e não porque exatamente ele fez aquelas reformas. Não acho que esse foi o problema central. Houve o caso do Joesley também. O fato dele ele não ter tido base política prévia, sequer ele ter meios de comunicação e de defesa com a sociedade civil. Então, não foi exatamente isso. Eu acho que dá pra você ser altamente reformista e essas reformas estarem sendo acompanhadas de um discurso que leve as pessoas a sentir parte de um processo doloroso de mudança. Não é nada diferente do que o Milei tá fazendo hoje, e ele mantém a popularidade dele alta. Então o Milei, ele tá conseguindo fazer essas reformas altamente impopulares de maneira contraintuitiva pra muita gente. E, em certa medida, o próprio Bukele fez reformas consideradas impopulares em El Salvador e foi reeleito com uma votação muito expressiva. Essas coisas têm que ser parte de um contexto maior. Ou seja, eu estou enfrentando os privilégios da máquina pública, reduzindo desigualdades regionais, ao mesmo tempo que eu estou decretando guerra ao crime organizado. Isso tudo é parte da mesma guerra. As pessoas têm que entender o todo. Ela fala, pô, eu tô vivendo uma guerra de libertação aqui. Esses são os remédios amargos que eu vou pagar. Mas se você fala que você vai ter um remédio amargo, você no começo pode até não cativar alguns, mas você cativa os melhores. E os melhores vão convencendo os demais. Eu não tenho medo de falar coisas impopulares, e eu acho que um político não tem que ter esse medo, porque o líder lidera. Se você não lidera, você é liderado, e o pior tipo de liderança é ser liderado pela maioria, porque você é vítima do efeito manada. Político vagabundo populista no Brasil, ele é sempre liderado pela maioria. Portanto, ele não é líder, ele é oportunista. Essa é a característica de um oportunista. Eu vou rodar o Nordeste e o Norte, eu vou falar para uma população do Maranhão que o Maranhão é um estado pessimamente administrado, que seria melhor se ele fosse administrado por um interventor federal do que pela classe política corrupta do Maranhão. Eu vou falar que as pessoas que são maioria, que estão recebendo Bolsa Família e não estão trabalhando, elas são um peso pros outros maranhenses que trabalham, e que a gente vai ter que fazer todo mundo trabalhar. Município que tiver com mais de 40% das famílias e das pessoas vivendo no Bolsa Família vão ter frente de trabalho, sim, porque o restante da população tá pagando e quer ver no mínimo essas pessoas que estão recebendo esse dinheiro cuidando bem da cidade delas, pra gente não ser vergonha internacional como a gente passou agora em Belém. Esse tipo de desenho político que nós temos, que é altamente injusto, que basicamente premia a ineficiência, ele vai ter que se alterar. E nós vamos falar, o cara que hoje recebe o Bolsa Família e vota no Lula, ele não vai votar em mim. Agora, eu tenho certeza que a outra pessoa que mora na causa ao lado e trabalha, faz iFood, entrega motorista de Uber, entrega coisas, tem uma lojinha, tem um pequeno comércio, esse cara vai concordar comigo. E não com o político populista que vai ficar sendo condescendente. Povo guerreiro, todos são brasileiros. Não. Eu tenho um lado. O brasileiro que tá trabalhando, ele é a minha prioridade. O que tá trabalhando é a minha prioridade em detrimento do que não tá trabalhando. Porque quem tá pagando a conta é ele. A gente aprende desde a infância. Quem paga a banda, né, escolhe a música. Então, essas pessoas vão escolher a música no meu governo. Quem tá trabalhando vai escolher a música.